Olá, continuando os nossos vídeos sobre o servidor público, nessa sequência de agora a gente vai abordar como que a Constituição trabalha os servidores estatais e os servidores públicos. Esse é o página 1 nesse canal, eu coloco um resumo e roteiros de estudo baseado nesses mais de 10 anos de experiência lecionando o direito administrativo. Vamos lá, nesse conteúdo aqui, para quem não lembra a diferença entre servidores estatais, que é um gênero com duas subespécies, uma delas é exatamente o servidor público, a outra dela é o empregado público. Se quiser saber mais sobre essa classificação, temos um outro vídeo no canal explicando essas classificações, as diferenças e algumas características de cada uma delas. Coloco o link aqui em cima no vídeo para facilitar a pesquisa de vocês e a gente já começa então a trabalhar o regramento constitucional dos servidores estatais, ou seja, vale tanto para servidores públicos como para empregados públicos. Quais são os 5 tópicos que preparei aqui para vocês? Primeiro, a gente vai falar de concurso público, depois no próximo vídeo, direito de greve, depois acúmulo de cargos, improbidade administrativa e por fim a gente fala de irredutibilidade de vencimentos. Então se o vídeo for útil para você, já coloca dê aí o seu like, ajuda a divulgar o canal, valorizar nosso trabalho. Começando aqui já a falar de concurso público. Esse assunto vou resumir em 4 tópicos. A gente vai falar da finalidade do concurso público, onde ele está, qual é a sua base constitucional, né, onde ele se localiza na Constituição, a sua validade e o que isso significa para o concursado, e 4 exceções, 4 hipóteses em que o concurso público não precisa acontecer. Começando aqui então pela finalidade. Finalidade de concurso público, separei 4 para vocês, as mais importantes. Esse tópico normalmente é útil quando você tem que dissertar sobre o concurso público, falar sobre o concurso público. Aí você vai lembrar da igualdade de oportunidades que o concurso público promove, pelo fato de ele não ser baseado em escolha política, então qualquer cidadão, não importa que autoridade ele conheça ou desconheça, ele tem como receber então esse cargo, receber um emprego público, e aí a gente aplica a igualdade. No mesmo sentido vai a isonomia. Todos os participantes do concurso público, eles têm igualdade de condições. Em alguns países não é assim que funciona. Em alguns países, por exemplo, quem tem mestrado ou doutorado tem uma vantagem gigantesca em relação aos demais candidatos. No Brasil, a gente tem espécies de concursos que levam em consideração títulos, são aqueles concursos baseados em provas e títulos. Mesmo assim, os títulos não costumam ser o preponderante no concurso público. O terceiro princípio é o da eficiência, então o concurso público, ao selecionar os candidatos mais preparados para aquele determinado cargo, pelo menos em tese, né, deveria selecionar esses candidatos se a prova for bem feita, se a banca avaliadora planejou bem essa prova, ou seja, se o órgão público encomendou para a banca avaliadora uma boa prova com boas habilidades e competências, a gente tem resultante do concurso público uma administração mais eficiente. E por último, a gente também pode falar de inclusão como uma das finalidades do concurso público, uma vez que o concurso público também trabalha cotas, seja para PNE, seja para negros, seja cota para, enfim, pessoas que sempre cursaram escolas públicas. Então, há uma forma de trabalhar ações afirmativas utilizando o concurso público. Terminando de falar de finalidade do concurso público, lembre desses 4 tópicos, a gente vai falar da base constitucional. Esse é o artigo mais importante da Constituição sobre concurso público. O artigo 37 fala de servidores e empregados públicos em geral. No 37, inciso 2, a gente tem aqui a base do concurso público. Vejam aqui, a investidura em um cargo ou emprego público, então vejam lá, desde o comecinho, a gente vê que o concurso público se aplica tanto a cargos, ou seja, para servidores públicos, quanto para empregos públicos. Essa investidura vai depender de aprovação prévia em concurso público. Então está ali em amarelo, a aprovação em concurso público, como sendo a regra. 2 formas de concurso público, aquelas de provas ou de provas e títulos. Então temos 2 espécies previstas na Constituição. Lá no finalzinho, só para mostrar que o concurso público tem que ser a regra, a Constituição fala ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então a ressalva é aquela nomeação para os cargos não baseada nos concursos públicos. Daí que se tira a interpretação, que é lei em alguns lugares, de que no mínimo metade dos servidores de determinado órgão ou empregados de determinada empresa pública, sociedade de economia mista, precisam ser concursados. Exatamente porque a ressalva, a exceção, são aqueles em cargo em comissão. E o que é esse cargo em comissão? É um cargo que é de livre nomeação e exoneração, parte final aqui em verde do inciso 2.
Livre nomeação e exoneração significa que a autoridade nomeante, ela pode nomear e pode exonerar livremente, independentemente de ter justa causa ou não, depende apenas do seu desejo de nomear ou de exonerar. A doutrina até fala que depende do humor da autoridade nomeante, como se ela tivesse de bom humor, ela nomeia, está de mau humor, exonera. Atenção aí para a palavra exoneração, não confunda exoneração com demissão, tá? Demissão é uma penalidade. A exoneração ela pode acontecer mesmo que aquele servidor seja bom ou não. A exoneração é livre, a autoridade nomeante que decide isso. A cada 4 anos, por exemplo, na Câmara dos Deputados, entrou um deputado novo, ele nomeia uma equipe conforme a sua confiança, conforme o planejamento de gabinete dele. E o deputado que não foi reeleito, ele acaba tendo toda a sua equipe exonerada. Então não é porque aquela equipe trabalhou mal ou porque aquela equipe sofreu uma penalidade, tá? Diferencia então exoneração de demissão. O terceiro tópico que eu quero trabalhar com vocês é a validade do concurso público. Isso costuma cair em questões objetivas bastante. Isso está no artigo 37.3 da Constituição Federal. A validade do concurso público será de até 2 anos. Aí toma cuidado aqui, até coloquei em vermelho, ó, até 2 anos. Não significa que pela Constituição a validade do concurso será de 2 anos. Não é bem assim. Lembrem da palavrinha até quando a gente falar de Constituição Federal. Algumas leis estaduais, a lei do Distrito Federal, por exemplo, chega a falar que o concurso público terá validade de 2 anos, mas lembrem, aí é uma lei infraconstitucional dizendo que o concurso público tem que ter a validade por 2 anos e ponto final. Tá? Aqui para a Constituição, quem for a banca vai escolher a duração, essa duração não pode ultrapassar 2 anos e ela pode ser prorrogada apenas uma vez e por igual período. Então, se escolher um período máximo de 2 anos, prorroga uma vez por igual período. Esse concurso tem uma prorrogação e alcança 4 anos no total. Se o período inicial do concurso público, a sua validade for de apenas 1 ano, ele só vai poder prorrogar por uma vez, por mais 1 ano, então a duração total desse concurso seria de 2 anos. Tá? Não significa que ele pode prorrogar uma terceira vez ou uma quarta vez até um total de 4 anos. A interpretação é um pouco diferente do que acontece na lei de licitações, por exemplo. Né? Então vejam aqui que o máximo é de prorrogar uma vez por igual período. Qual é a função dessa validade? Por que a gente está preocupado com a validade? Porque o aprovado, durante esse prazo de validade, ele tem o direito de ser convocado com prioridade sobre novos concursados. Aqui, praticamente, a Constituição ela quis dizer que você pode ter novos concursos, mesmo com a vigência de um concurso anterior. Mas aí, enquanto eu estiver aprovado nesse concurso primeiro, eu não vou poder nomear candidatos aprovados no próximo concurso. Tá? Não significa que eu tenho que esperar um concurso se esgotar, vencer os seus 4 anos no máximo, para só então promover outro concurso. Eu posso promover concursos com menor espaço de tempo entre eles. A jurisprudência tem firmado algo, isso tem sido uma pergunta frequente. A aprovação dentro das vagas previstas no edital significa uma mera expectativa de direito ou um direito subjetivo daquele que foi aprovado? Então as duas terminologias são expectativa de direito ou um direito subjetivo, é algo mais garantido, a pessoa dele já tem esse direito de forma mais líquida. E a resposta que a jurisprudência nos dá é que existe realmente um direito subjetivo. Isso não é ainda uma lei federal, não existe uma lei federal dizendo que está aprovado dentro das vagas previstas para nomeação, então você tem direito a essa nomeação. Isso acontece apenas em algumas leis estaduais ou municipais, ou no caso aqui em Brasília, no Distrito Federal, temos a Lei Distrital dos Concursos Públicos, que diz que se foi aprovado dentro das vagas, tem um direito líquido, é um direito subjetivo de ser nomeado. Na nossa Constituição não está assim, é a jurisprudência quem vem reconhecendo esse direito. Por último, eu vou falar sobre 4 exceções. Quais são as 4 situações em que a gente não precisa promover o concurso público? Primeira delas é no regime especial. O regime especial, ele acontece de forma excepcional. Então aqui separei para vocês, a base constitucional é o 37, inciso 9. A lei, então tem uma lei sobre regime especial, né, diversa, vai estabelecer os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Nesse caso, o concurso público não é necessário, mas vejam que a gente tem que preencher essas 3 condições aí, em verde. Tempo determinado, não pode simplesmente contratar por regime especial sem uma duração certa, 2 anos, 1 ano, 6 meses.
tem que ser para uma necessidade temporária, como por exemplo fazer o censo do IBGE, o censo anual no Brasil. Então em 2 meses você faz esse censo, acabou a necessidade de se fazer o censo. E tem que ser por excepcional interesse público. Então temos lei dizendo que o que é excepcional interesse público. Por exemplo, numa pandemia, enquanto durar a pandemia, um tempo determinado, vamos contratar profissionais de saúde e de enfermagem para essa necessidade de controle da pandemia, uma necessidade temporária, e o excepcional interesse público já está lá determinado na lei, isso é um interesse público excepcional, controle de pandemia. Tá? Então lembrem, por último, que a linha amarela, ó, o regime especial estabelecerá os casos de contratação. Então é comum perguntarem se no regime especial a gente tem um servidor mais parecido com um servidor estatutário, com o regime estatutário, ou mais parecido com um servidor seletista, aquele do regime de emprego público. E aí, pela palavra contratação que aparece nesse inciso, a gente conclui que é mais parecido com um regime seletista. Tá? Então você é contratado no regime especial por um contrato, ou seja, é um emprego, é um emprego público temporário. Segunda situação em que a gente dispensa o concurso público. Nomeação, como já estava lá no 37, né? Nomeação para um cargo em comissão, de livre provimento, ou seja, uma livre nomeação e livre exoneração. O provimento depende apenas da autoridade nomeante. Isso está no 37.2 da Constituição Federal, então lembrem lá que a investidura depende de aprovação prévia em concurso, ressalvado o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Terceira hipótese em que a gente dispensa o concurso público são as nomeações para conselheiros de tribunais de contas, os ministros de tribunais superiores, membros do Conselho Nacional de Magistratura, o mesmo vale para Ministério Público. Essas autoridades, elas são nomeadas pelas suas diversas possibilidades de nomeação, como por exemplo, indicação pelo presidente da República para aprovação pelo Senado, e aí pronto, né, aquela pessoa que foi indicada não fez concurso público, ela então ela recebe a investidura para um cargo público, por exemplo, de ministro do TCU. A última hipótese em que não é necessário concurso público para se assumir um cargo ou emprego público, acontece nas pessoas estatais exploradoras de atividades econômicas, como por exemplo sociedades de economia mistas e empresas públicas. Então imagina lá, o Banco do Brasil, ele tem duas possibilidades onde ele não precisa promover concurso público para contratar os seus empregados. A primeira delas, disse o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, está em vermelho, é quando o concurso for afastar profissionais desejados pelo mercado. Em alguma situação específica, alguma especialidade, o profissional simplesmente não deseja fazer concurso público. Ele tem, enfim, propostas no mercado que independem de concurso público. E a segunda hipótese, em que uma estatal exploradora de atividade econômica pode dispensar o concurso público, é quando o concurso for bloquear o desenvolvimento dessas atividades. Ou seja, a promoção de um concurso público vai inviabilizar a atividade dessas empresas ou inviabilizar aquele projeto, aquele plano estratégico. Aí, nesses casos, e óbvio que isso tem que ser motivado, tem que ser justificado, aquela exploradora de atividade econômica vai poder dispensar de concurso público e promover contratação sem concurso. Tá? Essas são as 4 possibilidades, 4 exceções aos concursos públicos. A gente vê aqui 4 tópicos resumidos sobre o concurso público e no próximo tópico a gente vai trabalhar então o direito de greve. Se esse vídeo foi útil, já coloque aí o seu like, ajuda a divulgar o canal e acesse já o próximo link, o próximo vídeo sobre direito de greve dos servidores públicos. Até o próximo vídeo.